O programa Estreitando Laços no Estreito, ele tem como principal objetivo trabalhar temas que são do interesse da população, da coletividade, e temas que envolvem áreas específicas, como a parte da saúde mental, que envolve a psicologia, a psicanálise. A gente traz um pouquinho de conhecimentos diversos, a neurociência. A neurociência são as ciências que estudam, a ciência que estuda especificamente, né, o cérebro do homem, o funcionamento do cérebro em si e a influência, né, de tudo, porque nós somos altamente influenciáveis pelo externo. Ainda que, até conversando agora há pouco aqui com o pastor Rogério, nós estávamos falando sobre isso. O ambiente, quando a gente fala local, ele influencia, mas ele não determina, né? Não há uma questão de determinante em função da circunstância, do ambiente, etc. Então tudo vai depender do indivíduo. E hoje, olha só, até encontrei com o Lobo hoje na rua e foi muito interessante, pastor, porque esse tema que nós vamos trazer para o nosso ouvinte, o nosso telespectador, porque todos os nossos programas aqui, ao término, nós estamos aqui gravando, né? Então, gravando realmente, e nós vamos disponibilizar esse conteúdo através do YouTube. Então fica lá no canal, fica à disposição das pessoas que muitas vezes não conseguem nos ouvir. Porque a Rádio Magia FM, ela pode ser ouvida aqui na nossa região, né, na região do Estreito, e também, ela também pode ser ouvida de qualquer localidade, através do aplicativo Radiosnet. Radiosnet, se você tiver aí, ó, Radiosnet 105,9 MHz. Quando aparecer, você vai ver lá Rádio Magia FM de Pedregulho. Você clica lá e você consegue ouvir a nossa programação. A programação da rádio é 24 horas por dia e nós contamos com uma vasta gama, né, de programas, de variedade, principalmente aqui o mote, né, na verdade, da Rádio Magia FM, até pela localização que ela está inserida, são músicas sertanejas. Mas nós também trazemos alguns conteúdos diferentes, são os nossos programas, né? Esse programa aqui, tem o programa da Carla também, que traz bastante informação. E a coisa mais importante é a gente trazer informações que sejam do interesse das pessoas, né? Então eu estou tentando fazer aqui uma abertura e dizer que hoje, quando eu encontrei o Lobo, agora há pouco, falei: Lobo, nós vamos falar sobre um assunto extremamente polêmico. Exato. Pastor, muitas vezes, eu já tive algumas discussões, já tive a oportunidade de discorrer a respeito desse tema, e eu digo que eu utilizo duas fontes específicas de conhecimento. Eu uso duas fontes específicas de conhecimento. A primeira fonte que eu uso é a fonte da vivência e da experiência. Porque a teoria, ela destoa da prática. O que é isso? A teoria é diferente da prática. E eu utilizo as duas coisas. A prática por ter vivido circunstâncias que me levaram, que essas circunstâncias me levaram a estudar a mente humana, me levaram a estudar o comportamento humano, essas circunstâncias especificamente, essas circunstâncias que eu vivi. Eu não sou um atacador, né? Não, muito pelo contrário. O que eu tento fazer é alertar as pessoas a respeito desse assunto que é demasiadamente importante. E é uma pauta, é um assunto que a gente não vê na grande mídia. Nós não vemos as grandes emissoras de televisão. Muito raro. É raríssimo, pastor. Hoje nós temos uma psiquiatra, que é a doutora Ana Beatriz, muito interessante. Eu convido você que não conhece, porque normalmente a gente pensa no psiquiatra, aquele médico que normalmente é o que prescreve, né, os remédios psiquiátricos. E tem muita questão ainda enraizada na nossa sociedade de preconceito, um conceito errôneo, errado a respeito do psiquiatra. Psiquiatra é médico de louco. Não. Psiquiatra é um médico que estuda, né, realmente essa área de conhecimento que envolve os problemas de ordem mental, mas não é médico de louco.
Porque o lobo tem lobos de todos os gêneros, né? Então nós teremos que fazer uma análise muito aprofundada. Normalmente as pessoas que precisam de ajuda, elas não querem ajuda. Normalmente as pessoas que mais precisam de ajuda, elas não querem ajuda. E o tema que nós vamos falar hoje é um tema polêmico, eu volto a dizer. Então assim, não vamos polemizar, vamos tratar sobre esse assunto. Ainda quando encontrei com o Lobo falou assim, então hoje vocês vão polemizar. Eu falei assim, Lobo, olha só, não há nenhum interesse de criar uma polêmica. Na verdade, muito pelo contrário, a gente quer desvelar. O que é isso, desvelar? Desvelar, a gente quer tentar tirar o véu que foi criado, né, em cima desse aspecto. E até mesmo um tabu, Eduardo. Tabus, né, que são tabus. E quebrar um paradigma. E aqui nós não estamos atacando absolutamente nada, nem ninguém. Esse não é o objetivo. O nosso objetivo aqui é trazer esclarecimento. Então, talvez você nunca tenha passado por isso, talvez você não conheça ninguém que passe por isso ou tenha passado, mas é importante que nós não utilizemos o nosso exemplo como base. Então, vamos falar sobre o tema, né, pastor? Porque é muito difícil, é um tema difícil. Ainda hoje, quando eu fui sugerir para o pastor, a gente não alinha, a gente não senta para conversar, porque nem o pastor tem tempo, nem eu. Bem corrido. Né? Não que nós não tenhamos tempo, nós temos... Ninguém tem tempo, na verdade, porque a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem. Mas o tempo que nós, entre aspas, temos, ele é um tempo onde ele está dedicado ao nosso trabalho. Então, não dá muitas vezes para a gente sentar e alinhar. Seria muito bom, mas infelizmente não dá. E o ponto que nós vamos tocar é uma ferida. Uma ferida, e é um ponto intocável. Né? E aí eu começo por onde, pastor? Eu começo por um ponto que eu acho que é o mais importante. Vou começar sobre a sua fala agora. O ser humano é um ser falível. O ser humano é um ser falível. O que significa isso? O ser humano, ele não é perfeito. Então, quando você pensa, e aí nós vamos falar sobre a questão de família, a importância da família no processo de formação do indivíduo. Desde a formação educacional, a formação do caráter, em todos os aspectos. E o quanto que uma família pode contribuir e o quanto que uma família pode destruir. Isso é importante, tá? Muito importante que você preste muita atenção. E aqui nós não estamos falando mal nem de pai, nem de mãe, nem de filho, nem de nada. Não é falar mal. Nós estamos trazendo uma visão, uma realidade. Isso, a visão da realidade. A realidade da situação que nós enfrentamos. E para que nós comecemos, antes de tudo, antes de mais nada, nós temos que pensar no seguinte: o ser humano é um ser falível. Então, vamos lá. Um filho não nasce com manual de instruções. Não existe um manual de instruções. Então a criança nasce e a primeira sociedade ao qual ela é inserida é a sociedade que nós denominamos como família. Então, essa criança, ela vem... Eu não acredito muito que a criança venha como uma folha em branco. Isso, há controvérsias com relação a esse aspecto. Mas essa criança, ela carece de atenção, de proteção, de amparo. E ela vai utilizar como referência os comportamentos daquelas pessoas com quem ela convive, principalmente na primeira infância. Existem legislações específicas, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se chama o ECA. Ele preconiza a respeito, né, ele trata a respeito desse assunto de forma jurídica, onde existem as responsabilidades dos pais, dos responsáveis, só que existe uma irresponsabilidade emocional que a própria legislação, o próprio legislador, ele não consegue muitas vezes compreender. E eu penso, pastor, eu posso estar totalmente errado, posso estar totalmente enganado, mas quando a gente pega a palavra de Deus e a gente analisa ela em profundidade, ali existe, né, especificamente, existem alguns pontos, mas especificamente aonde diz para que você honre o seu pai e a sua mãe. Estou com esse texto aberto aqui. Pastor, por favor, faça a leitura dele, que a partir dele a gente vai trabalhar em cima dessa informação. É um texto que está na carta aos Efésios, que é o apóstolo Paulo, que está instruindo, né, a igreja de Éfeso, que é uma igreja que existia no primeiro século, naquela era, e ele vai falar um negócio aqui que é exatamente isso que nós estamos abordando. Honra
o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Isso. Então, quer dizer, é um mandamento com promessa. Aí a pessoa pode estar perguntando, mas que promessa? A própria leitura dá a resposta, para que prolongues a existência de vida sobre a terra. Né? Então, a Escritura deixa bem claro. Paulo, na verdade, que ele está ratificando algo que já estava lá no Antigo Testamento. Tá? Essa ordenança não é só na Nova Aliança, essa ordenança já existia na Antiga Aliança, né? Essa questão de honrar pai e mãe, e da mesma forma, fazendo o que? Uma vez que o filho ou os filhos vivam essa prática, eles possam ter uma existência prolongada na Terra. Então está aqui, é o texto sagrado. É o texto. Sim. Mas eu acredito que, aí eu estou acreditando, eu estou dando crédito a algo que eu estou aqui concluindo, baseado na leitura da palavra de Deus e baseado em uma série de coisas, porque se Deus é amor, então existem várias questões, o respeito. Sim. Respeito é algo que você não pode exigir do outro, assim como o amor. São coisas, né, que nós não podemos. Eu estou usando o termo coisas para denominar o amor e o respeito, mas eu digo que são questões que transcendem o nosso próprio entendimento, tanto o respeito quanto o amor. O respeito, de certa forma, ele tem uma definição relativamente mais fácil, né? Nós conseguimos definir o respeito, mas o amor não. Só que tem um porém, pastor. Quando fala honrar o pai e mãe, e aí eu vou trazer para vocês aquilo que é a definição da palavra honra, isso é importante, que a gente conheça as definições para que a gente não se perca e para que a gente tenha a real noção do que significa, do significado das palavras, a significância das palavras. Honra é um princípio de conduta e está relacionado a valores pessoais como integridade, honestidade e caráter. Também está relacionado à consideração, admiração e respeito a alguém. O indivíduo honesto, porque é um adjetivo, né? O indivíduo honesto, ele é aquele que se comporta de acordo com os princípios da honra, respeitado, digno de respeito, de estima, é um homem honrado, ilustre, que se diferencia dos demais por possuir qualidades moralmente aceitas, sério, que age com retidão e que cumpre os seus compromissos. Então, pastor, o que eu quero aqui trazer para o nosso grande público? Que eles entendam. E aqui eu vou falar como um sobrevivente de uma casa de concentração. Uma casa de concentração é como se fosse um campo de concentração, onde os seus algozes, as pessoas que não querem o seu bem, são pessoas que têm uma ligação consanguínea com você. Olha que coisa terrível. Então, eu como um sobrevivente desse ambiente, ambiente tóxico, virulento, eu posso afirmar que eu nunca desonrei os meus pais. Nunca. De forma nenhuma. Mesmo eles tendo agido da forma com que eles agiram, porque eles também estavam somente talvez reproduzindo os comportamentos que eles foram moldados, como eles foram criados, então eles estavam apenas reproduzindo de forma muitas vezes até inconsciente, ainda que eu discorde de certa forma. Mas eu passei por isso e teria, em tese, motivos para, poxa vida, não respeitá-los ou não honrá-los, e muito pelo contrário, eu sempre tentei fazer o oposto do que me foi imposto. Eu sempre tentei ser diferente daquilo que eu tive como exemplo, porque os exemplos que eu tive por parte dos meus pais não foram positivos. Alguns, não estou dizendo todos, mas muitos exemplos foram extremamente negativos, foram destrutivos. E se não fosse a minha busca incessante por conhecimento, entender a mente humana, entender o comportamento e também me apegar na palavra de Deus, que foram dois fatores fundamentais que fizeram com que eu permanecesse sóbrio, a palavra sóbrio, foi o que me trouxe até aqui. E foi o que me fez escrever o meu primeiro livro, onde eu trato especificamente, né, de aspectos relacionados a esse processo de criação,
onde as pessoas se elas não resolvem os seus conflitos interiores, e existem várias maneiras de você resolver os seus conflitos interiores, você precisa, porque aquela história, Deus, depressão não é a falta de Deus, vou dar um exemplo esse, não é a falta de Deus, mas Deus, ele pode te ajudar muito, logicamente que sim, nesse processo, no processo de cura e libertação, mas se você também não fizer a tua parte, fica muito difícil com que Deus age. Você tem que abrir a porta, né? A porta para que Deus adentre, né? A mudança, ela é um processo interno, né? Indivisível, intransferível. É você quem tem que tomar a decisão. Mas voltando aqui para a questão de honra, o que eu sempre tive como pensamento foi nunca desonrá-los. Nunca, ninguém, eu falava assim, olha, eu espero que eu consiga fazer tudo na minha vida da melhor forma possível para que nunca ninguém aponte para os meus pais dizendo que eu fui mal educado, que eu fui mal criado por eles. Então eu sempre tentei levar acima de qualquer coisa esse aspecto. Então eu nunca desonrei, mas eu nunca consegui conviver de forma harmoniosa. Por quê? Porque eles não foram exemplo, eles não deram exemplo, eles não eram respeitosos. Aí, Eduardo, entra aqui a continuação do texto, ó. Porque a gente leu aqui, né, sobre a questão de honrar teu pai e a tua mãe, que é mandamento com promessa, para que te vá bem. Agora, no versículo da frente, Eduardo, vai falar exatamente isso aí, ó. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Aí o texto continua, mas criai-vos na doutrina, não? Doutrina aqui é instrução, ou então vamos mudar aqui a faca, criai-vos no ensino e na admoestação do Senhor. Então, ó, não provoqueis a ira a vossos filhos. Então, olha que interessante, porque normalmente a própria sociedade, ela, e até nos próprios meios religiosos, não estou aqui generalizando, sim, mas estou aqui fazendo um apontamento com embasamento, né? Assim, existe uma figura, né, onde a sociedade pinta a família como sendo a base, a coisa mais importante, independentemente de como a sua família seja, você tem que amar eles, né? É assim, 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 assim. Olha, veja só, como é que uma criatura que sofreu abusos, né, que sofreu violência física, né, violência verbal também, né, como é que essa criança vai conseguir amar uma pessoa que não fazia bem para ela? Como é que essa criatura ela vai conseguir desenvolver esse amor? Que tipo de amor? O amor incondicional? Não, o amor exige condições mínimas. E uma das condições mínimas do amor é o respeito, porque você não pode irar o teu filho. E quando você espanca uma pessoa, quando você espanca uma criança, um adulto também, você vai criar o quê? Uma ira. Uma ira. O outro lado não tem muitas vezes como revidar, uma criança não tem como revidar. Então essa criança que não tem como revidar, o que ela vai fazer? Ela vai tentar de tudo. Para quê? Para desmerecer os pais. Então normalmente, o que acontece? Isso é prática de consultório. O que acontece? Vamos supor que essa criança, esse adolescente, essa criança, ele tem um conflito familiar, tem um problema com os pais, onde os pais não são capazes de amá-los, de respeitá-los, porque eles não conseguem, não tiveram lá a sua criação difícil, seja lá qual for o motivo. Essa criança, esse adolescente, ele vai se rebelar, ele vai se rebelar, e ele vai agir de forma autodestrutiva. O que é isso? Ele vai fazer coisas que prejudicam a ele, para que, consequentemente, os pais se desequilibrem. Então, o que acontece? Muitas vezes você pega adolescentes, e até adultos, mas vamos falar aqui de adolescentes, crianças e adolescentes especificamente. Eles partem para o vício. O vício é uma fuga. O vício é uma fuga e é um processo de autodestruição. E esse indivíduo, o que ele faz? Ele busca no vício, né, na dependência química, uma fuga. E, consequentemente, ele denigre a imagem da família, porque aí, né, a sociedade diz assim, olha, fulano de tal é viciado, é dependente químico, essa família não deve ter criado adequadamente. Então é um problema da família. Então, inconscientemente, esse indivíduo, ele está punindo os pais, porque aí a imagem dos pais fica desmerecida pela sociedade, porque olha, o filho daquele casal ali é dependente químico,
Então aqueles pais não foram capazes de educar os filhos. Eu não estou dizendo que isso está certo, o que eu estou dizendo que isso acontece. Isso acontece. Eu não estou fazendo juízo dos valores, mas eu estou expondo o fato que acontece. E a sociedade, ela é altamente crítica também. Ela faz uma crítica sem embasamento, porque ela não tem a capacidade de criticidade. O que é a capacidade de criticidade? É a capacidade do indivíduo de analisar de forma racional um fato, um acontecimento. Então ele tem que ter critérios, ele tem que ter criticidade, a capacidade de criticar de forma consciente, coerente, de acordo com os aspectos racionais. Bem, esse é um ponto importante. E o que a gente vê é que existe uma supervalorização da família, né? A família margarina, a família Doriana. Essa é muito interessante, porque você pega um comercial normalmente de manteiga, margarina. Sim. É muito interessante isso. Porque lá é a família perfeita. Perfeito. Na propaganda ela está perfeita. Ela é perfeita. E essa família que é pregada como perfeita, ela vai fazer com que as pessoas se sintam imperfeitas. Porque elas vão estar sempre buscando o exemplo daquela família que estão mostrando para ela. Então a sociedade, ela vende mais ilusões do que realidade. E o que acontece, pastor? Agora, do ponto de vista da saúde mental, envolvendo aspectos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos. Existem pontos que a sociedade hoje, o tabu família é um tabu tremendo. É uma área muito difícil da gente caminhar. Até comentei isso com você agora há pouco. Que é uma área, vamos falar assim, é uma estrada sinuosa. Por quê? Porque existe uma supervalorização e uma superproteção da família por parte da sociedade. E a sociedade, ela cria uma família, eu digo assim, surreal. A família hipocritamente brasileira, ela é uma família construída, né, com bases totalmente irreais. E não existe essa família perfeita que acorda todo mundo contente, todo mundo com bom ânimo, né? Até a sogra muitas vezes está inserida no contexto lá da propaganda. E aquilo não existe. Mas uma coisa que é interessante é assim, de alguns anos para cá, e até um dos fatos que me encorajou muito para escrever o meu primeiro livro, e todos os demais que eu venho a escrever, eles vão estar sempre com embasamentos específicos, né, nessa questão do processo de criação, porque o período mais importante da nossa vida é do 0 aos 7 anos. As pessoas que influenciam na nossa vida de forma integral são os nossos pais. Então, e nem todas as pessoas, na minha opinião, a opinião clínica, nem todas as pessoas, nem todos os seres humanos têm condições no sentido mentais, estruturais mentais, não tem saúde mental para poder colocar um filho no mundo, tá certo? Isso aí, as pessoas podem atacar pedra, mas é muito simples você olhar para a sociedade e você não negar a realidade. Eu falo isso com embasamento, com conhecimento, e afirmo isso por ter sido, né, um sobrevivente de uma família, né, totalmente desestabilizada, totalmente desestruturada. O negócio é tão sério, Eduardo. Eu estou lembrando aqui, você está falando, lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Não foi comigo a situação. Na verdade, eu, antes de pastorear, eu auxiliava, né? Até falei um dia no meu programa. E, numa certa ocasião, eu estava na responsabilidade, tanto com a minha esposa, né? A gente estava até noivo na época, a gente nem era casado, de poder trabalhar com os adolescentes da igreja. Isso lá em Franca, né? Tinha um grupo de 40, 50 adolescentes. Então tinha adolescentes que eram do lar evangélico e tinha adolescentes também que não eram. Era só adolescente que era igreja, o pai e a mãe não eram evangélico, né? Às vezes ia em outra religião, às vezes não professava religião nenhuma. Tinha aqueles que eram filhos dos próprios evangélicos que, por sua vez, congregavam na igreja. E aí, a gente começou a trabalhar com eles, né? Eu trabalhava na parte bíblica, minha esposa trabalhava na parte do louvor. E aí, chegou uma época que havia o batismo em águas, né? O ato de se batizar em águas. E aí, nós ficamos sabendo que tinha um adolescente, nessa época ele tinha 13 anos, 13 para 14 anos.
E ele era filho de um obreiro da igreja. O pai dele era um camarada assim, que na igreja era bem assim atuante. Ele pregava, ensinava, era um cara destacado, era um cara que tinha influência, tinha peso na palavra. A mãe também desse adolescente, ela participava muito no lado das mulheres, enfim. Os pais eram bem atuantes na igreja. E aí até nós imaginávamos que pelo fato do pai ser um obreiro e a mãe, vamos dizer assim, ser uma obreira, ele já era batizado nas águas, não? E aí chegou ao nosso conhecimento que não. E eu falei, não, então eu vou conversar com ele. Sentei com ele e falei assim, olha, falei o nome dele, né? Falei, Bertão, fiquei sabendo que você não é batizado, tal. Você quer fazer um discipulado? Porque tem um curso que você faz, um discipulado, tal. E ele falou assim, olha, eu não vou querer não. Aí eu falei assim, mas você sabe o que é o batismo? Eu falei, não sei. Aí na hora veio essa pergunta, eu perguntei, poxa, mas seu pai, um homem tão atuante, né, conhecedor da palavra de Deus, o seu pai nunca explicou para você o que é e tal. Olha a resposta que ele me deu. Meu pai não conversa comigo. Meu pai, ele nem olha na minha cara. Isso de um adolescente de 13 a 14 anos. Meu pai não conversa comigo. Então aquilo lá me assustou. Realmente eu fiquei assustado. Poxa, por que seu pai não conversa com você? Ah, porque meu pai tem nojo de mim. Olha o caso. Aí você pode perguntar, e quem está assistindo, quem está ouvindo, pode pensar, e aí o que aconteceu? Moral da história. Hoje ele é um homem, né? Não está na igreja, né? Está com a vida até quando, eu fiquei sabendo isso já faz 1 ano e meio, uma vida totalmente distorcida, né? Devido ao reflexo da criação dentro de casa. Agora imagina você, porque é o que você está falando, as pessoas querem trazer uma imagem de uma família perfeita, né? Até uma historinha que a gente conta muito no nosso meio evangélico, que é baseado numa situação real, né? Estava o pai, a mãe e o filho na igreja. E o filho falou assim para a mãe assim, mãe, vamos morar na igreja? Vamos embora não. Mas por quê, filho? Porque na igreja que o papai é muito bom com a gente. Quer dizer, as pessoas, elas colocam uma máscara, interpretam um papel. Não passam de atores, atordoados, né? Sim. Que acham. Aí é interessante, pastor, porque aí nós estamos falando de um meio onde as pessoas que fazem parte de uma religião e que, por exemplo, né, o cristianismo, os evangélicos, então eles acreditam no juízo final, sim, etc., que Deus vê todas as coisas, né? Que Deus conhece a intenção do teu coração, então essas pessoas elas teriam em tese que repensar isso, porque peraí, imagina, o que você falou agora é uma coisa que acontece com muita naturalidade, com muita frequência, mas infelizmente a própria sociedade, ela oculta isso de certa forma, porque a família está num pedestal, família é base, família é isso. Quantas vezes, pastor, eu tive, assim, discussões homéricas, discussões terríveis, sem briga, sim, todas com embasamento, porque, e até hoje eu falo para você que eu tenho, porque às vezes as pessoas começam a julgar, né? Por que você age assim? Por que você pensa assim? E eu falo, olha, eu penso por 2 motivos. Um, porque eu estudo o comportamento humano há mais de 20 anos, ou seja, 24 anos praticamente, estudando o comportamento humano. Eu vivi durante muitos anos, né, eu não falo que é lar, porque lar para mim é quando existe harmonia, quando existe respeito, quando existe uma série de amor, né? Eu vivi numa casa de concentração, como se fosse um campo de concentração, onde, da mesma forma, a figura, meu pai, a figura dele, fora de casa, ele não era um cordeiro não, mas ele era respeitado pelas pessoas, algumas, não todas também, porque tem que lembrar, aí eu vou falar agora sobre isso, porque aí nós temos seres humanos, nós somos passíveis, nós somos seres errantes, nós podemos desenvolver
né, problemas de ordem mental, transtornos, né? Então, falta muita informação. Mas por que falta informação? Porque é melhor que as pessoas não saibam. É melhor que as pessoas se desgracem entre elas, porque quanto pior estiver uma sociedade, quanto mais problema emocional tiver uma pessoa, melhor é para o sistema, para a sociedade, porque essa pessoa ela vai consumir mais remédio, ela vai consumir mais alimentos, ela vai dar mais dor de cabeça, vai dar mais problema, então ela vai trazer lucro para quem? Para quem está por trás, né, das cortinas, né, do poder. E outra coisa, Eduardo, às vezes, nesses casos, às vezes a própria criança ou adolescente, ele fica com medo de contar porque os próprios pais oprimem eles. Ó, você não fala nada para ninguém. Sim. Porque o teu pai tem uma grande posição, o teu pai tem uma imagem tal, a sua mãe tem uma imagem tal, morre aqui. E aí cria esses traumas, né? Eu já tive na CDP. Eu já fiz 2 vezes trabalhos cultos na CDP, que é uma casa de proteção de menores. E nessas 2 vezes que eu tive lá, eu acabei assim, a gente tem um contato não tão direto, mas eu acabei conversando com alguns internos. E uma coisa que eu percebi lá que eu fiquei assim... É 100%. É triste. É 100%. É triste. A maioria que estava lá eram filhos de pessoas religiosas. Aí você vai pelo nome. Como é que você chama? Moisés. Como é que você chama? Elias. Como é que você chama? Isaac. E aí teve um lá que contou, olha, eu cresci num lar religioso e tal, só que eu via meu pai espancando minha mãe. E eu não podia falar nada, olha, no outro lá também, olha, eu vivi num lar religioso, só que a minha mãe traía meu pai. Então isso vai criando um trauma e entra exatamente o que você falou em alguns minutos anteriores. Aí ele cria um sentimento de revolta no pré-adolescente ou no adolescente. Então, é aquele negócio. E pior do que o sentimento... Não, pior que o sentimento de revolta não, porque o sentimento de revolta, quando ele é positivo, quando a pessoa consegue entender e compreender que ela não precisa repetir o mesmo comportamento, porque a revolta, ela tem um aspecto positivo. Quando você consegue ressignificar, quando você consegue não seguir, não quebrar aquela vamos falar que uma maldição, mas não seria uma maldição, mas ela consegue quebrar aquele padrão de comportamento, de pensamento, de ação e reação. Muitas vezes, eu não estou aqui generalizando, dizendo todas as vezes, porque existe a possibilidade da pessoa tomar consciência e reverter isso, mas o ser humano, ele aprende por repetição. Ele aprende por repetição. Ele aprende através do exemplo. Alguém tem que dar o exemplo para ele, para que ele possa absorver, né, aquela informação, transformar ela num conhecimento e repetir aquele comportamento. O que eu assisto, isso, olha, você falou do CDP. Eu digo a você porque eu já estagiei há muitos anos atrás na FEBEM, na antiga Fundação Casa. Faço um trabalho, até hoje, infelizmente, hoje com muito menos, eu gostaria de agradecer aqui a Karina, do Centro Pop de Franca, né, pela abertura que sempre me deu, e até essa semana mesmo eu fui lá fazer o lançamento do meu livro para os moradores em situação de rua. E quando a gente tem a oportunidade de ouvir as histórias de vida, porque cada ser humano, ele é um universo dentro dele, de vivências, de experiências, etc. E quando você ouve, você vai ver que existem conflitos, esses conflitos iniciam-se na família. E se a pessoa não consegue tomar consciência de que ela não é responsável por aquilo que ela está vivendo, ela não é responsável por aquilo que ela está vivendo porque as pessoas não têm responsabilidade emocional. Muitas vezes, o que elas fazem? Elas se sentem culpadas por existirem, porque muitas vezes os pais falam isso, eu já ouvi isso. Você veio para destruir a minha vida. Eu ouvi isso inúmeras vezes. E isso não entra, mas ele não passa por um filtro, ele vai direto para o coração. Porque ele sai do coração do outro. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando você fala assim, eu falei porque eu estava descompensado, porque eu estava desequilibrado. História da carochinha. O que saiu da tua boca, saiu do teu coração. A tua boca fala daquilo que o teu coração está cheio. Quando você se desequilibra emocionalmente, você vai expurgar
colocar para fora aquilo que o teu coração transborda. Porque nesses momentos de desequilíbrio que as coisas acontecem, pastor. Exatamente. Agora, tem um ponto importante. Na nossa sociedade, fala-se muito pouco a respeito dos problemas de ordem mental, dos transtornos, e principalmente os transtornos mais complexos. Então, qual é o transtorno que a gente ouve muito hoje, está muito em moda, e ainda bem que estamos trazendo esses assuntos, né? Ainda bem que está na moda, entre aspas, em trazer esse tipo de assunto. Mas ainda precisa dar alguns passos. Ah, mas a população tem que ser preparada. Não, não tem que preparar não, porque enquanto as pessoas não tiverem conhecimento disso, elas não conseguirão se defender disso. Elas não conseguirão ressignificar isso. Elas não conseguirão se libertar disso. E elas podem se tornar reféns delas mesmas. Porque ninguém, além de você mesmo, pode te defender de você mesmo. Nem Deus pode defender você de você mesmo. Então, é uma questão de consciência. Então, existe uma coisa que se chama transtorno de personalidade narcisista. O que é isso? Ele é um padrão de comportamento generalizado de grandiosidade, de necessidade de adulação e total falta de empatia. Empatia é a capacidade do indivíduo se colocar no lugar do outro. Isso é empatia. O diagnóstico ele é realizado através de inúmeros critérios clínicos, não é simples. E o tratamento mais eficaz é o que? É a psicoterapia psicodinâmica. É um dos meios, e logicamente que muitas vezes também há a questão de auxílio de medicações. Então esses pacientes, eles têm uma dificuldade para regular a autoestima deles. Então o narcisista, ele tem que se sentir superior aos outros. Então ele precisa humilhar, ele precisa rebaixar, ele precisa colocar o outro abaixo dele para que ele se sinta bem. Eles precisam de louvação, eles precisam de uma série de coisas. E olha só, a prevalecência desse transtorno, né, de personalidade narcisista varia muito. Mas ele pode, por exemplo, nos Estados Unidos, 6% já da população. Os pacientes que têm, olha só, aí existem comorbidades comuns. O que são comorbidades? São alguns problemas comuns que existem. Os pacientes, muitas vezes, têm transtorno depressivo. O narcisista, anorexia nervosa, transtorno por uso de substâncias, especialmente a cocaína, ou outro transtorno de personalidade, como o histriônico, o borderline e o paranoico. Então, esse transtorno de personalidade narcisista, ele pode ser diferenciado dos seguintes transtornos, porque existe o transtorno bipolar. E o transtorno bipolar, o paciente com transtorno de personalidade narcisista, frequentemente apresentam depressão. E devido à sua grandiosidade, podem ser diagnosticados erroneamente como bipolares. Esses pacientes podem ter depressão, mas sua necessidade persistente de elevar-se, de estar acima dos outros, distingue eles das pessoas que têm bipolaridade. A bipolaridade não sente a necessidade de se sentir superior. Não. Então, o bipolar ele não tem essa necessidade, o narcisista tem. Isso é importante. Tá? E o que acontece? Você tem um outro transtorno, que é o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial é a exploração dos outros para se promover, é a característica de ambos os transtornos de personalidade. Tanto no caso do narcisista, quanto o de personalidade antissocial. Mas os motivos são diferentes. Pacientes com transtorno de personalidade antissocial, eles exploram os outros para algum ganho material. Eles querem ter algum benefício material. O narcisista não precisa de benefício material. Ele só precisa que o ego dele seja, que o ego dele seja inflado. É mais ou menos isso. Tá? Aqueles com transtorno de personalidade narcisista, eles têm a necessidade de explorar os outros, de humilhar os outros, de rebaixar os outros, para que eles possam manter a autoestima deles equilibrada. Então, a desgraça do outro, o sofrimento do outro, a dor do outro é um alimento para um narcisista. Transtorno de personalidade histriônica. Esse foi legal, conversei com a Karina esses dias. Karina, que é a responsável pelo Centro Pop de Franca. O Centro Pop é o centro que trabalha, tem praticamente todas as cidades,
não são todas, mas praticamente, e esse centro pop ele recolhe, ele atua diretamente com os moradores em situação de rua. O transtorno de personalidade histriônica, ele busca a atenção dos outros. É característico de ambos os transtornos de personalidade, porque o narcisista também ele quer atenção. Mas os pacientes com transtorno de personalidade narcisista, ao contrário daqueles com transtorno de personalidade histriônica, eles desprezam fazer qualquer coisa inteligente e tola para chamar a atenção, porque eles desejam ser admirados. Isso é importante. Isso é importante. Olha, vamos lá, para você entender. Os pacientes com transtorno de personalidade narcisista, ao contrário daqueles com transtorno de personalidade histriônica, desprezam fazer qualquer coisa inteligente e tola para chamar a atenção. Porque o narcisista, ele tem a necessidade de se sentir admirado. O histriônico não tem essa necessidade. Ele tem uma necessidade, de certa forma, de ter a atenção, seja por uma coisa positiva, seja por uma coisa negativa. Isso é importante você entender. Então o narcisista, ele quer chamar a atenção, mas para que ele seja louvado, para que ele seja adorado, para que ele seja amado, né, da pior forma possível, né? Bem, então nós temos seres humanos, pais e mães, que podem ter esses transtornos, e aí tem um aspecto genético. Eu digo assim, olha, penso eu, que até por ter vivido isso, eu penso que os astros, eles podem declinar, né, inclinar, mas eles não determinam. Assim como a genética pode inclinar, mas ela não determina. Porque, na verdade, isso pode ser um trauma, né? A pessoa pode se tornar narcisista por traumas em função da infância, porque ele vai repetir o mesmo comportamento da mãe ou do pai ou de qualquer outra pessoa que criou ele conviveu. Aí nós temos a questão, hoje eu não vou falar sobre essa outra aqui, eu vou falar sobre só uma, que eu acho que é a mais importante, porque foi a que eu convivi. Eu convivi com os dois tipos, com a questão especificamente do narcisista e convivi com uma pessoa psicopata. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Falei até mais alto para dar um ênfase aí, seja no rádio, seja no vídeo, porque nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, de uma maneira, logicamente, muito agravada. Psicopata é aquele indivíduo que ele é clinicamente perverso, com personalidade psicopática, com distúrbios de ordem mental graves ou gravíssimos. Um psicopata é uma pessoa que sofre de um distúrbio psíquico. Um psicopata, uma psicopatia que afeta a sua forma de interação social, muitas vezes se comportando de forma irregular e até mesmo antissocial. Em sentido mais amplo, uma psicopatia é uma doença causada por uma anomalia orgânica no cérebro. Em sentido restrito, é um sinônimo de psicose, que é a doença mental de origem neurológica ou psicológica. Geralmente, os psicopatas são do sexo masculino, mas a psicopatia também atinge as mulheres, em variados níveis, embora com características diferenciadas e menos específicas que a psicopatia que atinge os homens. A doença do psicopata é denominada como sinônimo do diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial. Alguns indivíduos com psicopatias mais leves normalmente não tiveram um histórico traumático, porém o transtorno, principalmente nos casos mais graves, tais como os sádicos, serial killers, parece estar associado à mistura de 3 fatores. 3 fatores são os que originam a psicopatia no ser humano. Disfunções cerebrais, biológicas ou traumas neurológicos. Predisposição genética, pode sim haver uma influência, desde que exista também outros aspectos. E traumas na infância, por exemplo, como abuso emocional, sexual, físico, negligência, violência, conflitos, separações abruptas e etc. De maneira geral, nos homens o transtorno tende a ser mais evidente antes dos 15 anos de idade, e nas mulheres pode se passar desapercebido por muito tempo.
porque as mulheres costumam ser mais discretas e menos impulsivas que os homens. E geralmente esse transtorno acompanha ambos os sexos por toda a vida. Então, um psicopata, ele é caracterizado por um desvio de caráter, ausência de sentimento. Ausência de sentimento, frieza, insensibilidade aos sentimentos alheios, manipulação, narcisismo, egocentrismo, falta de remorso e de culpa para atos cruéis e inflexibilidade com castigos e punições. Por que eu trouxe isso? Porque na nossa sociedade fala-se muito a respeito das mães narcisistas. Os pais também, mas mais das mães. E eu concordo que existam milhares de mães narcisistas, mas muitas vezes, até porque os deformadores de opinião, os especialistas sem especialização ou com pouca experiência, ou com somente experiência teórica e sem grande aprofundamento do estudo e sem vivências, eles normalmente criam, né? eles dão ali eles fecham um diagnóstico sem aprofundamento. E a internet, as redes sociais, etc., elas deram voz a pessoas que propagam informações que não necessariamente são corretas. Isso é importante. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo aqui não é criar um problema e dizer que o problema da sociedade são os pais. Mas eu digo que o problema de um país, né, o país é reflexo dos pais. Os pais são reflexo de um país. Porque os pais geram os filhos e os filhos também talvez irão gerar filhos. Porque, guarda, é aquele negócio. Muita gente fala assim, a culpa é da sociedade. Mas quem que é a sociedade? A sociedade somos nós. Somos nós, né? E quem é que cria? Ah, mas é isso, por exemplo, pastor, isso é importante, isso aqui você vai poder me dizer. A culpa é da educação. Eu, como educador, muitas vezes escuto esse tipo de comentário. E eu digo para vocês o seguinte, que no meu caso, a educação foi o que me salvou. Mesmo não sendo do jeito que ela poderia ser, né, trabalhasse mais alguns aspectos que eu acho que são mais importantes e mais relevantes, nós precisamos de uma revolução na consciência, mas para que a gente consiga alcançar uma revolução na consciência, nós precisamos de uma revolução na educação. Então, as duas coisas são condição sine qua non, uma depende da outra, então nós temos que expandir. Agora, a coisa mais importante, pastor, nós temos que tratar esse tipo de assunto em todos os meios, em todas as instâncias da sociedade, para que esses filhos e essas filhas, né, que viveram situações complexas no processo de criação, para que eles consigam compreender que o problema não era eles, que o problema não era deles, mas que do momento que eles viveram isso, eles não podem também culpar somente os pais. Porque não adianta, aí a pessoa vai culpar, mas não vai resolver. Então, o que essas pessoas têm que ter? Consciência. Muitas vezes, o teu pai, a tua mãe, somente reproduziu o mesmo comportamento que os pais deles cometeram. Então, enquanto a gente não tomar consciência, a gente não consegue quebrar o ciclo. E se a gente não quebrar o ciclo, a gente vai estar somente agravando o problema. Porque a cada dia que passa, em função dessa inconsciência do homem, essa falta de interesse também de ele buscar a ajuda, porque olha, dificilmente, eu estou falando com 20 anos de experiência de clínica, de prática clínica, de atendimento, raras são as pessoas, né, com transtornos de personalidade que procuram ajuda. Porque eles colocam a culpa na sociedade, nos outros, no mundo, em tudo, e menos neles. Eles são vítimas. Aí entra o vítima, a questão do vitimismo. E quando vem o vitimismo, pastor, aí agrava ainda mais. Então veja só, olha que coisa interessante. Pastor, por isso que eu acho que é muito importante a sua presença nesse tipo de discussão. Porque você, assim, a sua coragem, ela me motiva muito. Porque nós estamos tratando de um assunto que, de certa forma, dentro do próprio meio religioso, em alguns meios, isso é uma coisa sagrada, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas existe um ponto importante. Muitas vezes, eu já escutei, isso já escutei mesmo de muitas pessoas. Olha, a mulher, ela é tida como se fosse a Virgem Maria. Eu não estou querendo criar polêmica, mas veja só, independentemente da Virgem Maria,
O que a gente tem que pensar é que a mãe e o pai é um ser humano como qualquer outro. E ele pode ter os seus problemas de ordem emocional, de ordem neurológica. E ele pode, em função de muitas vezes não estar, né, com uma boa saúde mental, ele pode transferir tudo aquilo, né, que ele viveu e os problemas que ele tem, né, com ele mesmo, dentro dele, para o indivíduo. E aí cai por terra o mandamento, o segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E aí, né, nesse comportamento dos pais, e é um comportamento, é um ciclo, bem, comigo e não só comigo, com muitas pessoas que eu já cliniquei e dialogando com pessoas conhecidas, é assim, ó, o ciclo dentro de uma mãe, narcisista é mais complicado, mas também, o que acontece? Elas agem, fazem o que fazem, às vezes pode vir um peso na consciência, ela vai tentar compensar aquilo que ela fez. Aí ela vai tentar comprar com presentes, né? Vai dar alguma coisa para a criança, vai tentar diminuir, né, o impacto daquilo que ela fez. Então as pessoas têm consciência plena daquilo que elas fazem. Mesmo porque somente sabe o que passou quem passou. Somente sabe o que sente quem sentiu. Então, se você foi humilhado, se você foi abusado, se você foi agredido, né, pelos seus pais, primeira coisa, nós não temos que culpá-los. Quem somos nós para julgar? O que nós temos que fazer é tomar medidas para que nós não venhamos a repetir esse padrão de comportamento. Essa é a coisa mais importante. Então aqui eu não estou dizendo que as pessoas têm que se afastar, não é esse o objetivo. O objetivo é você tomar conhecimento, se você sofreu esse tipo de situação, não se sentir culpado porque o outro apenas estava, de fato, muitas vezes reproduzindo um comportamento que ele, né, enfrentou, passou de forma inconsciente, ele não corrigiu. Por isso que eu digo que a busca e a procura da saúde mental, não adianta você ficar preocupado com o teu peso, que você está com a balança, aí está um pouquinho mais assim, então vai fazer uma atividade física, ainda que eu acredito que a questão física, né, a saúde física, ela é tão importante quanto a saúde mental, porque ela vai influenciar. Sim. Existe uma conectividade, né, uma interdependência entre a saúde física, emocional e espiritual, mas as pessoas elas não levam a sério os problemas de ordem mental. A sociedade mesmo diz que é frescura. Claro que é frescura. Ai, você tem síndrome do pânico, isso é frescura. Por que você é assim? Aí você tem que fazer um mergulho com a pessoa para tentar encontrar aonde foi que surgiu esse trauma e por que porque na verdade o síndrome do pânico ela é somente a consequência, ela é a ponta do iceberg. E aí você vai procurar uma terapia dialética, uma psicodinâmica, seja qual for o meio que o indivíduo vai procurar, para ele poder tomar conhecimento daquilo, quebrar aquilo, desfazer aquele pensamento, aquele trauma, para que ele possa viver a forma dele de forma natural, normal. E isso exige e requer um nível de comprometimento, de compromisso da pessoa com ela mesma muito grande. E o que a gente vê na sociedade é que as pessoas não querem se comprometer. Elas não querem se comprometer com elas mesmas. Elas falam, mas da boca para fora. Ah, eu vou procurar ajuda, eu preciso de ajuda, eu vou procurar. E nunca procura. Ou procura, mas procura somente remediar. A terapia dialética, eu não estou fazendo propaganda minha porque eu nem quero mais clinicar, eu estou com pouquíssimos pacientes, somente os pacientes que são os remanescentes, que eu ainda estou no processo de análise, ainda não finalizei, mas não é propaganda. Mas a dialética, ela é necessária, porque o remédio, ele é remediativo. Sou contra remédio? Não. Mas o remédio, por si só, ele não cura um problema, né, de ordem psicológica, de ordem mental. Ele vai ser um auxiliador. Ele vai ser um meio, mas ele não é o fim. O fim, né, é a pessoa se comprometer com ela mesma, a pessoa se comprometer com ela mesma e se comprometer de forma integral e procurar ajuda especializada. Eu tive
há muitos anos, uma pessoa que eu não era paciente, não fui paciente, isso fazem muitos anos. E eu indicava para ela, porque eu tinha assim, liberdade, procura. E ela ia em todos os tipos de médicos, tomava todos os remédios, assim, o segundo lar dela era a farmácia. Tomava todos os remédios possíveis e imagináveis. Mas ela não tomava vergonha na cara de procurar ajuda especializada para trabalhar com o aspecto dialético. Ela levou muitos anos, sofrendo muito, até que um dia ela decidiu ir atrás de um profissional específico, de um psiquiatra que trabalhava com essa parte. Olha, um ano depois de terapia intensiva, ela abandonou os remédios e realmente melhorou, se libertou daquilo que fazia com que ela agisse da forma com que ela agia, mas ela teve que se responsabilizar. Voltando para o nosso assunto, não vamos encerrar hoje, no próximo talvez a gente tenha que falar sobre outros problemas de ordem, outros transtornos mentais que podem, né, acontecer, porque não tem como você proibir que uma pessoa possa ter filho. Eu acho que é errado também você proibir, mas a gente vê hoje na nossa sociedade muitas famílias que não teriam condições, e não é uma questão financeira, sabe por quê, pastor? Às vezes você vê uma casa de uma família desestruturada no sentido financeiro, sim, mas existe amor, existe respeito, existe afeto, e você vê muitas vezes famílias abonadas e que não existe. E existem esses outros problemas. Então, quer dizer, veja que a sociedade se preocupa se a família tem dinheiro, mas não se preocupa se a família tem saúde mental. Isso é pesado, o que eu acabei de dizer. A sociedade se preocupa para tirar um filho de uma mãe, se a maior preocupação é a questão de se está passando fome. Não é a questão, não são questões envolvendo esse aspecto. Eles não vão na origem. Não vai. Não vai na origem. Não. Porque veja bem, o que você falou aí, ó, estão preocupados se a criança está passando fome ou não. Mas antes eles deveriam se preocupar, né, se aquela mãe ela tinha condições mentais de gerar uma criança. Sim. Então por isso que, por exemplo, apesar que também é uma coisa, é um desafio também que a gente enfrentamos também no meio evangélico também, porque a pessoa começa a namorar dentro da igreja, enfim e tal. E aí, quando a gente vai conversar com eles, né, e às vezes quando um casal de namorado procura, fala, olha, a gente quer casar, queremos fazer nossa vida. Aí você começa a sentar e conversar, seja com o rapaz, seja com a moça, você percebe que eles não têm a maturidade ainda para tomar tal decisão. Isso estou falando no círculo evangélico. Você começa a perceber, né? Porque dali se origina a família, a construção de um lar, a construção de uma família. Então aí entra uma outra questão, que não é um assunto aqui, mas é por isso que às vezes acontece o quê? Esse alto índice de divórcios, de separações. Por quê? A pessoa vai com empolgação, né? Vai com empolgação, não, e tal. E, às vezes a moça não tem um senso de moralidade, o rapaz não tem um senso de moralidade. Então, as pessoas que me procurou, quando estava em Franca, sentavam, conversavam, é isso que vocês querem mesmo? Vocês querem construir uma família? Porque família não é brincadeira. Constituir uma família não é brincadeira. Você tem que firmar os alicerces muito firmes. E eu costumo dizer que a família é o maior patrimônio que existe na humanidade. Família não se compra, não se vende, não tem prata, não tem dólar, não tem euro. É o maior patrimônio que existe na face da Terra. Quando você consegue, de forma harmoniosa, né, constituir uma família, vamos falar assim, a saúde mental ela é fundamental. Ela é fundamental, né? E aqui eu falo de saúde mental, não estou falando, a saúde mental aqui não é um problema. Então ele é louco, ele não pode construir família. Não é isso. Não é isso. Não é desse aspecto. É maturidade, responsabilidade, comprometimento. Né? E todas as outras coisas. E aí, Eduardo, não invoga a idade. Não. O que invoga é a mentalidade. A mentalidade. Então, às vezes a gente percebe isso muito.
E as pessoas não têm a consciência disso aí, de formar uma família, de ter filhos, não tem aquela dimensão, não está preparada ainda. Por quê? Porque não teve instrução. Por quê? Entra o que nós falamos aqui. A pessoa viveu dentro de um lar que era um verdadeiro inferno, trouxe traumas que não foram tratados e que não foram curados, e que por sua vez aquela pessoa vai repetir. Ela vai repetir o mesmo padrão de comportamento, de pensamento, de comportamento, de ação e de reação. Por isso que, né, a sociedade, de uma forma geral, está dessa forma. Está doente. Porque a sociedade é formada por famílias. Famílias desestruturadas. É formado de pessoas desestruturadas. Exatamente. Que não receberam. Por exemplo, pastor, olha ali. No próprio processo educacional, a gente desenvolve, né, o objetivo da educação é desenvolver. Hoje nós temos as competências socioemocionais, que de certa forma a educação tenta trabalhar. Ainda bem que está nisso, mas são passos ainda muito pequenos. Não vou dizer que são insignificantes, não são. São pequenos passos. Ainda bem que estamos dando pequenos passos, melhor do que não estarmos dando passo nenhum. Sim. Mas, se nós não trouxermos para o currículo, para a grade curricular, desenvolvimento da inteligência emocional, se nós não trouxermos isso, nós não seremos capazes de formar uma sociedade, uma nação de pessoas com noções e com condições, noções e condições de se autorregularem, porque assim, a autorregulação das nossas emoções, ela depende muito mais da gente do que dos outros. Então a capacidade de você se autorregular emocionalmente é um processo interno, interior, entende? E é muito complexo isso, muito complexo. Mas se nós tivéssemos, desde lá da primeira infância, né, que aí eu tenho a minha crítica, construtiva, com embasamento, se nós trabalhássemos tudo que nós já temos hoje de informações, de conhecimento, principalmente nas neurociências, que demonstram para a gente, porque nós temos que tomar cuidado com as sementes que são plantadas na mente das pessoas, desde a primeira infância, porque do 0 aos 7 anos é quando nós estamos constituindo, né, principalmente não só o nosso corpo, que ele já vem constituído, mas ele vai se estruturando, né, se reestruturando, estruturando, vai se fortalecendo, vai se firmando, né? O cérebro está sendo desenvolvido. E se a gente levasse mais a sério a educação, eu acho que tudo seria diferente. Então sair um pouquinho do lúdico, do que ilude, porque as pessoas elas estão muito iludidas. Elas se iludem com qualquer coisa. Elas acreditam no inacreditável, elas aceitam o inaceitável, elas toleram o intolerável. Elas estão apenas repetindo de forma inconsciente e inconsequente os mesmos padrões de pensamento e de sentimento. Olha que coisa legal. Aí nós vamos encerrar e vamos deixar para a próxima. De certa forma é um tapa de pelica na cara da sociedade. Mas eu acho que é importante a gente trazer à baila esse tipo de informação, trazer esse tipo de informação de forma entendível. O Papai Noel. A história do Papai Noel é muito interessante, mas eu não vou entrar no mérito da história, só vou dizer a consequência disso. Então o seu pai e a sua mãe dizem que eles, né, que existe o Papai Noel, a sociedade diz, não é só o pai e a mãe, a sociedade reforça uma coisa que não é real. Tá? Primeiro que essa data específica, né, ela era para ser comemorada outra coisa, né? É uma história longa. Era para ser comemorada outra coisa, não é? Então, era para ser comemorado o quê, pastor? Mas o que era para ser comemorado? Existe fundamento histórico, tem muitas vertentes aí. Mas assim, a noite de Natal era para comemorar o quê? Especificamente. Pelo que eu sei, Eduardo, essa data, ela tem uma data de origem bem antiga, onde que era comemorado, segundo alguns teólogos, tem várias vertentes, mas a mais assim que é coerente, que era comemorado o Deus Sol. Isso. Que é uma mitologia que havia lá de trás. Então, aí, com o passar dos anos, tá, gente? Isso aqui, vocês podem pegar qualquer biblioteca digital, biblioteca, vocês podem, isso que eu estou falando não é invenção. Com o passar dos anos, isso depois de Cristo, tá? Religiosamente foi colocada essa data
para comemorar o nascimento de Cristo. Isso. Só que antes dessa data já existia essa comemoração que era em função que é mítica e estava relacionada ao Deus do Sol. E principalmente nasceu isso nos países onde tinha o solstício. Exato. Que é a questão. Não vamos entrar, senão a gente vai longe. Mas exatamente. O poço é muito profundo. Aí, o que aconteceu? Criou-se isso. Aí criou-se a figura do Papai Noel, do Noel. Aí criou-se do Papai Noel trazer presentes. E aí o pai, a mãe, trabalha, luta, soa, né, a camisa para comprar o presente. E quem foi que deu o presente não foi o pai nem a mãe, foi o Papai Noel. Tá. Aí essa criança ela vai crescer e ela vai descobrir que Papai Noel não existe. Então os pais dela mentiram para ela durante anos. A sociedade mentiu para ela durante anos. Então não dizem que nós temos que ser coerentes. Não dizem que nós não podemos mentir. Então o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma sociedade que diz que nós não podemos mentir, ela mente. Por trás das maiores e das mais grandiosas, não no sentido de grande, tá? Estou usando o termo porque é o termo que usam. Tradições, existem as maiores contradições. Lá viemos de uma agora recente, um coelhinho que bota ovo. O coelho bota ovo, e o coelho não é ovíparo. O que sai, né, não é nem cloaca, aí porque a cloaca é da... Não, aquela simbologia, que o coelho simboliza porque isso, não. Para. É criada uma figura, isso tudo é muito bem pensado. É muito bem pensado para poder manipular o homem. E aí esse homem, aí, quando ele cresce, ele vai se rebelar. Ele pode se rebelar, falar assim, poxa vida, mas todo mundo me enganou. E ao invés desse homem, ao invés dessa criatura que foi enganada, ao invés de ela falar assim, eu não vou enganar os meus filhos. Não, ele passa essa informação. Ele repassa. Novamente. Ele fala assim, quem ganha com isso é o comércio. Eu fui enganado, então eu tenho o direito de enganar o outro. Sim. É uma vingança. Então veja, quando é que essa sociedade nossa, eu não acredito que ela vai mudar. Mas tomara que sim, eu faço votos e tento fazer a minha parte. Dentro das minhas possibilidades. E com todo o respeito, mas olha, mentir, não pode mentir, mentir é feio, e o exemplo que vem de cima, está mentindo. Seguimos o exemplo, aí nós vamos nos tornar mentirosos. Estamos nos tornando mentirosos por quê? Porque foi nos dado o exemplo. Então, enquanto nós não cairmos na real, eu falo assim que o único tombo capaz de levantar o ser humano é quando ele cai na real. Exatamente. E quando ele percebe que o mundo real não é um mundo ilusório, não é um mundo fantasioso. Quando ele se autorresponsabiliza, quando ele se autocompromete. Outro dia escutei um grande filósofo, com todo o respeito, e eu respeito, ele disse uma coisa que eu não concordo, que o autoconhecimento, que o autodesenvolvimento são ideias artificiais. Como que são ideias artificiais? O autoconhecimento é algo mais do que necessário para que o ser humano se liberte dos grilhões da própria ignorância. E a ignorância, ela não é a falta de diploma, certificado, etc. A ignorância, o maior e o verdadeiro ignorante é aquele que ignora a sua própria ignorância e que não busca expandir a sua consciência. Porque o conhecimento é aquilo que você transforma em uma informação. Então, eu me alimento de uma informação, e aí eu vou fazer a digestão, eu vou digerir essa informação, vou transformá-la num conhecimento. Esse conhecimento ele vai servir como se fosse o cimento que vai preencher os alicerces da nossa consciência, que vai nos dar condições de nos defender de nós mesmos e dos outros. E me defender dos outros não significa atacar os outros. Me defender dos outros é eu saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. De fato, não porque disseram para mim que aquilo não era bom, não porque disseram para mim que aquilo era bom. Eu vou buscar meios, eu não preciso experimentar para saber se é bom. Eu preciso pesquisar, eu preciso me aprofundar. Então, enquanto o processo educacional não criar interesse nos indivíduos, deles se interessarem por eles mesmos, de eles se interessarem pelo seu autoconhecimento, pelo seu autodesenvolvimento, esse indivíduo ele não vai criar uma autoestima. Ele não vai criar e não vai ter, e não vai desenvolver a capacidade de amar a si mesmo. E se ele não amar a si mesmo, ele não tem como amar ao próximo. Se ele não se respeitar, ele não tem como respeitar o próximo.
É simples. É simples. Mas é complexo ao mesmo tempo. Por quê? É complexo porque envolve... Eu falo assim, o grande problema da humanidade é só um. O ser humano. O problema da humanidade é o ser humano. Os animais irracionais, eles são muito mais racionais, muito mais inteligentes. Hoje eu tive uma discussão a respeito disso dentro da sala de aula, aula de sociologia, e os alunos chegaram à mesma conclusão. Logicamente que eu tentei mostrar para eles, por A mais B, que o animal, ele pode não ter, ele não tem uma aula para aprender, mas ele segue o exemplo dos pais dele, e ele tem uma coisa que o ser humano perdeu ao longo da vida com esse processo de socialização, né? Que fez com que o ser humano se perdesse dele mesmo e, por consequência, se perdesse em todos os aspectos, que é a falta, né, do instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência, esse instinto, o ser humano perdeu. Perdeu em função da sociedade, que ela não passa de um canteiro de obreiros, eu não vou falar sobre, é um cativeiro, que ela vai cativar o indivíduo, né, ela vai aprisionar o indivíduo através dos sentidos que eles vão vender para você, as ideias, as ilusões, a mentira, o engano. E aí o que nós temos são pessoas que são facilmente enganáveis, ludibriáveis e que não estão comprometidas com o seu processo. E por não estarem comprometidas com o seu processo evolutivo, né, é porque eu não acredito em pessoas evoluídas, eu acredito em pessoas que buscam evolução. Essas estão mergulhadas em buscar novos conhecimentos, novas informações, estão ali, né, buscando, e existem aquelas que optaram por não evoluir, elas estão involuindo, então elas estão fazendo tudo que a massa faz. Se a massa decide pular do precipício, pular no precipício, eles pulam junto e incentivam outras pessoas também a pularem, porque elas estão sendo conduzidas. Massa de manobra. Massa de manobra são pessoas que não pensam por si. E nós temos alguns profissionais no mercado, na sociedade, que eles não ajudam as pessoas a pensarem por si. Pelo contrário, eles ajudam as pessoas a só pensarem em si. E aí vai desenvolver o egoísmo, o egocentrismo e outros sentimentos extremamente negativos. Veja, pastor, nós passamos exatamente 13 minutos do nosso tempo. Mas não tem problema não, o louco pode ficar bravo, ele pode puxar a nossa orelha e a gente vai, né, ter que baixar a nossa cabeça. Sim. Que a gente atrasou. No próximo programa, nós vamos dar continuidade à questão da família. Sim. Vamos falar sobre outros pontos, sim. Mas a questão de honrar, o honrar vai muito além do que o entendimento humano é capaz de compreender. Porque o amor, né, o amor e o respeito, como eu disse lá no começo, não são sentimentos ou não são coisas que nós devemos exigir dos outros. Então, se você tem lá dentro da própria escrita, da escritura, da Bíblia, dizendo honrar o pai e mãe, mas ao mesmo tempo, no segundo, né, no próximo versículo, ele coloca para que os pais não irem os seus filhos, para que os pais não contaminem os seus filhos com a ira deles. Então, nós precisamos mudar, sair, né, dessa... No meu livro eu falo muito sobre a força vil. A força vil como uma força que está além do nosso entendimento, o que faz com que a gente vibre, que a gente entre numa faixa vibracional baixa, que faz com que a gente vá para o negativismo, para o pessimismo, para o vitimismo, e para todas as coisas que nos apequenam. E todas as coisas que nos apequenam, elas nos afastam de nós mesmos e, por consequência, de Deus. Então eu gostaria agora de passar a palavra, até mesmo para o encerramento do pastor, agradecer a presença, né, do pastor, agradecer por essa parceria que nós temos, agradecer a Rádio Magia FM por também essa parceria, né, que é uma parceria aí que é a parceria minha contigo, sua comigo e nossa com a rádio. E é uma parceria que, assim, nós temos recebido alguns feedbacks positivos, alguns retornos, isso está muito legal, né? Dias atrás, uma senhora do Pará, ela fez contato, acho que é Ananindeu a cidade, eu não lembro se é isso aí, eu posso estar errado, porque minha memória não está mais afiada. E do Pará, que ela ouviu através do aplicativo. Eu não sei como ela chegou ao conhecimento, mas agradecer, né? Eu não vou lembrar o nome dela, mas tudo bem. É uma senhora do Pará
que está, né, acompanhando e colocou assim, muito interessante o que ela disse, olha, eu não havia pensado dessa forma, uma coisa que nós falamos. Então, o nosso objetivo aqui é desvelar, é revelar as coisas, ou ajudar vocês no processo de pensar de forma diferente. Né? Não repetir o mesmo, não é porque todo mundo diz uma coisa que está tudo certo. Nós temos que nos aprofundar. Pastor, então, você pode encerrar e convidamos aí os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas e 30 minutos, na Rádio Magia FM 105,9 MHz, diretamente da Vila Residencial de Estreito, Pedregulho, São Paulo, programa Estreitando Laços no Estreito, com a apresentação do Eduardo, psicanalista, aqui como psicanalista, ainda que a gente às vezes fale outras coisas de outras áreas do conhecimento, mas especificamente a parte voltada para a saúde mental, e o pastor e teólogo Rogério trazendo para vocês os aspectos da vida espiritual. Pastor, pode dar encerramento aí ao nosso programa. Eduardo, né, que Deus possa abençoar. E eu quero só falar algo, né, tanto para aqueles que estão nos ouvindo no aplicativo, para aqueles que vão nos assistir, tá? Que vocês possam compartilhar, como tenho certeza que essa pessoa que parar é alguém que deve ter compartilhado, né, ou pelo aplicativo, ou pela YouTube. Então compartilhe para que outras pessoas possam ser também edificadas, abençoadas através aqui do nosso programa, tá? Última fala e encerro. Deus ele tem um amor muito especial para a família. Por quê, pastor? Porque quando a gente começa a ver a vida de Jesus, o ministério de Jesus sempre estava em casa de famílias. Ele estava na casa de Lázaro, que é uma família. Ele foi até na casa de Zaqueu, que é uma família. Comeu na casa de Mateus. Então, Deus ele tem um carinho especial, até porque nós acreditamos, tá? Isso é uma visão teológica, que quem criou a família foi Deus. Tá? A família é algo, como eu falei aqui, que não tem prata, não tem ouro, não tem nada que possa comprar, porque é o maior patrimônio que existe na face da terra. Então, um forte abraço para vocês e quinta-feira que vem, se Deus permitir, nós estaremos aqui dando a continuidade desse assunto e tantos outros assuntos relacionados a esse tema tão vasto, né? Não é polêmico, eu não vejo polêmico, Eduardo. É um tema que tem que ser esclarecido para todos vocês aí. Um forte abraço, que Deus abençoe em Cristo Jesus.